De volta, 9 horas e 11 minutos em Porto Velho, Rondônia, e nós já temos aqui, vamos iniciar antes da pergunta da professora Cidinha. Tem um ouvinte que acabou de ligar e pergunta para o deputado Padre Tom se tem como o senhor ajudar nas obras dos viadutos, em especial da Jatuarana. Isto, eu participei da primeira reunião com o prefeito e os vereadores, com toda a bancada federal em março. E eu fui um dos deputados mais duros, fui muito duro com a BR-364. Porque mesmo a reforma que estão fazendo na BR-364, eu estou criando uma comissão de fiscalização que eu não estou satisfeito. Por quê? Porque eles estão fazendo, Monique, uma operação de tapa-buraco, colocando outro asfalto por cima, mas não estão mexendo na base. Ontem eu vim ontem à tarde, era muita carreta e muitos veículos pequenos, porque era o feriadão que terminava, né? Muita gente voltando para Porto Velho. E aí eu participei dessa reunião sobre os viadutos, e ali estava o prefeito da cidade, Mauro Nazif, e até semana passada os vereadores fizeram uma manifestação nos viadutos querendo jogar a batata quente para a bancada federal. Não é verdade, tá? Porque o DENIT, o general Frache, perguntou ao prefeito Mauro Nazif: você quer que o DENIT, fique com a obra ou fique com a prefeitura? E o prefeito pediu ficar com a prefeitura, e muitos vereadores aplaudiram. Eu acho que isso foi um erro. Tinha que ter ficado com o DENIT, já que é uma obra do governo federal. O DENIT, se o DENIT fez aquela ponte, era capaz de fazer esses viadutos. Como já terminou o viaduto de Ji-Paraná, a gente já está passando por cima do viaduto de Ji-Paraná, que foi uma obra já coordenada pelo próprio DENIT. Portanto, eu vou buscar informações mais, né? Porque pelo que eu vi, o prazo que o DENIT deu para a prefeitura, semana passada vencia essa semana, parece que tinha 5, 6 dias para vencer. E pelo que eu escutei, parece que a prefeitura iria repassar a obra mesmo para o DENIT. É claro que isso perdeu tempo. Por quê? Porque repassando para o DENIT vai ter que licitar. E uma obra de mais de 50, 80 milhões, a licitação já vai durar 2 meses, 2, 3 meses, como aconteceu na 425, uma obra de 50 milhões. A empresa desiste, aí tem que buscar outra empresa. E aqui vai ter que licitar, tem prazos de 1 mês, 2 meses, depois para a mobilização da empresa mais 1 mês, e aí vai o verão, e quem sofre é o povo, que fica aí com o trânsito e essa poeira. Portanto, eu defendo que o DENIT assuma essa obra e o governo resolva isso. Isso não é impossível. Conseguir fazer uma ponte no rio, que é mais difícil, não consegue fazer uma ponte no seco, que são os viadutos? Verdade. Nós estamos aqui hoje conversando com o deputado federal Padre Tom e tomando um cafezinho Japurá. O bom gosto todo dia. Padre, a gente, antes dos nossos comerciais, eu lancei a pergunta a respeito da sua vocação de sacerdote e também a vocação no campo político, porque ser político também tem que ser uma paixão, tem que ser uma vocação, tanto quanto outras missões que nós temos. O que levou o senhor, padre, a abraçar a vida religiosa e também a questão da política? Olha, eu sempre quis ser missionário, né? Eu queria ser missionário. Eu entrei no seminário com 18 anos e eu busquei essa congregação. Foi umas irmãs, as Irmãs da Misericórdia, que trabalhavam na minha cidade. Eu sou piauiense, sou de Oeiras, minha cidade é muito católica, tem uma igreja de frente da minha casa, de São Vicente. Minha mãe é beata mesmo, né? Ela vai, minha mãe e minhas tias que coordenam a igreja ali. A minha cidade é Oeiras, antiga capital, tem uma festa muito grande do Bom Jesus. E o estado do Piauí, ele é o estado mais católico do Brasil no censo. Deu 99% da população. É muito católico, nós temos muitos padres. E eu quis ser padre missionário. Aí eu entrei no seminário em 89, fiz filosofia, teologia, noviciado em São Paulo. E a nossa formação foi sempre uma formação acadêmica, mas é exigido o trabalho pastoral. Finais de semana, a gente estava inserido nas comunidades da periferia, e ali, das favelas, sempre acompanhou o movimento Sem Terras, essa questão partidária também, sempre foi muito forte na formação dos verbitas. E a nossa congregação, ela é missionária por excelência. Quem entrar no Verbo Divino não pode ficar na sua própria terra. E eu queria ser missionário. Aí antes de vir para Rondônia,
Eu trabalhei nos Estados Unidos com os migrantes na fronteira com o México ali, muitos el-salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos. Aí, ontem eu dei uma palestra de manhã em Vale do Paraíso. Aí eu falava da fidelidade partidária. Aí eu disse assim, ó, você não sabe, o padre ele não casa porque faz voto de castidade. O padre tem que fazer, o religioso faz voto de pobreza. Nós não podemos ter bens. Não é? Bens no nosso nome. E o voto de obediência. Eu disse, o voto mais difícil é o de obediência. Por isso que os políticos pulam de galho em galho e não respeitam a fidelidade. Né? Aí a obediência, ela é muito forte. Aí quando eu estava nos Estados Unidos, eu abri a missão em Rondônia. Aí eu fui chamado pelo provincial e eu tive que obedecer, de vir para cá. Eu saí do mundo, de um ambiente até melhor para vir para um ambiente mais pobre. Né? Aí aqui eu me inseri muito bem, porque a Diocese de Ji-Paraná é uma diocese muito forte na questão social das comunidades de base, né? Nas comunidades de base, a Escola de Fé e Política, a Escola de Teologia, e Dom Antônio Possamay, ele queria padres e religiosos para trabalhar mais a formação. Ele quer que a gente trabalhava a formação. E com a vinda dos verbitas, a gente também ajudou até na formação dos seminaristas aqui, com aula de Bíblia, de teologia. E aí, em Alto Alegre dos Parecis, houve uma necessidade política. Não é que a igreja quer que os padres entrem na política, mas tem momentos que o padre ele tem que entrar. Aí eu entrei na política, mas sempre eu fui obediente. Eu escrevia carta, pedia permissão ao bispo e pedia permissão à minha congregação. Hoje eu tenho um grande apoio das comunidades, da própria congregação e da congregação do Verbo Divino, e eu sei separar muito bem esse ser padre e ser deputado. Aí eu lembro que o Dom Moacir, na campanha, me disse assim, ó, se você for eleito, você não vai ser um deputado dos católicos, você é um deputado do povo brasileiro. Aí na Câmara dos Deputados, eu sou cristão, tá? Eu defendo teses cristãs. Por exemplo, eu sou contra a diminuição da maioridade penal. Por que eu sou contra? Porque eu tenho essa consciência cristã, não é? Que eu não quero matar os jovens, prender os jovens. Eu sou a favor dos índios, né? Por quê? Porque são os mais pobres da sociedade. A questão da reforma agrária, da agricultura familiar. Aí o quê? Lá eu defendo teses, essas teses são teses que eu aprendi dentro da própria comunidade da nossa igreja. Deputado, falando justamente nisso, a questão também dos recursos do Ministério do Agrário são liberados para a agricultura familiar de Porto Velho. Esse investimento que resulta de uma emenda sua, é isso, do orçamento? Isso. Aí é importante a comunidade perceber, os ouvintes perceberem, que o deputado federal, ele se divide entre o trabalho em Brasília e o trabalho no Estado. Quando a gente vem no Estado, aí a gente atende muitos pedidos. Nós trabalhamos muito com prefeituras, eu trabalho muito com a Paz, né, as APAES, com recursos voltados para a Paz, associações, e eu pauto a agricultura familiar. E aí a gente trabalha com entidades da saúde também. Por exemplo, nós temos recurso liberado para as Irmãs Santa Marcelina, né, para ampliação do hospital, ou então o Hospital do Câncer. E aí a agricultura familiar, eu sempre tiro um tanto do meu orçamento voltado para tratores. Aí esse recurso para Porto Velho é um recurso que vai para a União Bandeirantes, né? União Bandeirantes. Por quê? Porque o agricultor familiar, ele quase não tem assistência técnica, tá? E ele não tem recursos para mecanizar a própria agricultura. E é importante a população saber que 70% daquilo que se come internamente no país, o arroz, o feijão, as verduras, a carne, vem da agricultura familiar, vem daquilo que é internamente. E o que se exporta é da grande agricultura, do agronegócio, vai tudo para fora. E o quê? Por isso a gente tem que apoiar a organização e a estruturação dos agricultores familiares.